Em 2021, o perfeito será visto em você. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1. Deixe aberta a sua Bíblia aí. Hoje é um encontro profético e nós vivemos um tempo profético. De certa maneira, o mundo inteiro está perturbado, alarmado e abalado por esta pandemia. Muitos ministros veem nesta pandemia uma evidência de um momento profético e até mesmo, digamos, a realização de uma profecia bíblica. Embora outras pandemias como estas, e piores até do que estas, já tenham acontecido. Mas de qualquer maneira, este momento é um momento despertador, porque coisas incômodas te despertam. Coisas que afligem te tornam mais, eu diria até mesmo, vigilante. Eu me lembro a primeira vez que vim, aliás, não foi a primeira, perdão, a segunda vez que vim, o Eli havia me pedido, ainda era em outro lugar, que eu viesse e estivesse aqui e trouxesse uma palavra, e ele disse: não dá tempo de você chegar, eu preciso que você esteja aqui hoje e daqui a pouco tempo. Então eu comprei uma passagem de avião para que você saia aí do Rio de Janeiro e chegue aqui em São José dos Campos, e eu te buscarei lá. Eu disse: ok. No meio do caminho teve uma tempestade e o avião era menor do que o ônibus que me levou até ele. Você já pegou uma tempestade num avião pequeno? O Eli diz que é delicioso. Eu discordo, mas há uma coisa que faz com você: você se santifica. Você se santifica, porque naquele momento você confessa todos os seus pecados. Você diz: Deus, lembra-te de mim, e não no paraíso, porque eu não quero chegar lá agora. Lembra-te de mim, Senhor, lembra-te, perdoa os meus pecados, os pecados que eu cometi, e você vai citando todos. É impressionante. Você se lembra até de pecados, se existe intrauterino, você lembra de tudo. E ainda diz: e Senhor, me perdoa pelo que eu ainda vou cometer. Porque estes momentos nos sacodem. E muitas vezes o que nós necessitamos é sermos sacudidos. Porque a igreja, como diz a palavra na parábola das 10 virgens, a igreja por vezes dorme. A igreja adormece. Não dorme porque seja má, ela dorme porque todo mundo precisa dormir. E chega um momento que você dorme. E a Bíblia diz que então Deus vai acordar a igreja e diz: à meia-noite, tinha que ser à meia-noite, ouviu-se um grito. Tinha que ser um grito. Porque tem gente que dorme, que quando acorda, não acorda, ressuscita. Porque é difícil acordar a pessoa. Então ouviu-se um grito: eis o noivo. Levantou um ali atrás. A igreja precisa. O grande pregador J. Packer,
dizia: a única coisa capaz de acordar uma igreja sonolenta é um grito. E às vezes, meus irmãos, nós precisamos de um grito profético, um grito que nos desperte, um grito que leve a que nós façamos o que diz o profeta Isaías: desperta. Outra vez o Senhor te diz: desperta. Muitas vezes nós precisamos deste grito: desperte. Isto que está acontecendo é um grito. Isso que está acontecendo é uma trombeta, literalmente. John Piper, o grande pregador dos nossos dias, diz que o que acontece é uma trombeta, é o toque de uma trombeta. O problema de toque de uma trombeta é que não basta quem tocar certo. É necessário de quem ouve, ouvir certo. Entender o que significa. Porque uma trombeta pode ser convocatória, uma trombeta pode ser prepare-se para a guerra, uma trombeta pode ser venha adorar ao Senhor. Há toques diferentes, e que esses toques nos tocam e nos levam aonde devemos ir. Então não é uma questão apenas de ouvir, é uma questão de sermos movidos. Eu diria movidos pelo Espírito Santo, não pelas circunstâncias, não pelos problemas. É tão importante a revelação, e a revelação profética, porque não basta o grito é importante, muitos estão gritando, e eu louvo a Deus pelas pessoas que gritam com razão, porque o grito dá um despertamento, mas eu preciso mais do que um despertamento, eu preciso de uma solução. Quando Eliseu, que era profeta, estava na escola de profetas, então cabe totalmente aqui. Os profetas normalmente dão uma palavra contrária às evidências. As evidências eram as seguintes: seca e, consequentemente, fome. Não havia comida. E Eliseu então diz: saiam e vamos fazer um cozido. Eliseu manda fazer um cozido. Ele diz: saiam a buscar, porque há comida, só é necessário encontrá-la. E foram e fizeram. E nós conhecemos a história que alguém, inadvertidamente, colocou veneno. Não colocou veneno porque queria matar os outros, porque ele inclusive comeu. Colocou veneno porque não sabia. Foi um ato de pura ignorância, desconhecimento. Mas glória a Deus, havia uma pessoa com conhecimento. E a pessoa, quando viu, disse: morte na panela. Deu um grito. E o grito despertou todo mundo. A morte na panela. A morte na panela. E todo mundo: a morte na panela. Tudo bem, a morte na panela, só que todos nós já comemos na panela. Gritar não é o suficiente. Conhecimento não é o suficiente. O profeta não tinha conhecimento que aquilo era venenoso, tanto que comeu. Mas porque tinha revelação, tinha solução. Não é o conhecimento que dará a solução, é a revelação que dará a solução. Porque tem conhecimento que só evidencia uma coisa: você está perdido.
Sabe, quando alguém é salvo pelo Senhor Jesus Cristo, ele tem conhecimento, ele é convencido, e ele é convencido do pecado, do juízo e da justiça. Ele é convencido, ele então tem conhecimento, ele está consciente, eu estou perdido, mas ele recebe revelação. Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e toda a tua casa. O que nós precisamos dar a este mundo em nossos dias é o que o profeta tem. O profeta tem que possuir revelação. E revelação tem que trazer solução. Muitas pessoas têm uma revelação apenas da revelação do problema. Isso não é necessário muito revelação. Problema, alguns deles você enxerga de longe. É interessante quando nós lemos nas Sagradas Escrituras outro mover profético de José, aquele famoso José do Egito. Faraó teve um sonho, e José, ouvindo o sonho, tem revelação. E a revelação que José tem não é apenas a revelação de que haverá 7 anos de abundância, 7 anos de escassez, mas ele tem a solução para os 7 anos de escassez. Isso é ter revelação. Se você está tendo revelação de problema, peça mais revelação, porque junto com o problema, Deus, nas entrelinhas da revelação, sempre te dá a solução. Veja, a revelação era o seguinte: 7 vacas gordas. Sempre há umas vacas gordas e 7 vacas magras. E diz que as gordas, pastando, comiam. E diz depois, e as 7 vacas magras, nada encontrando, mataram as gordas e comeram a carne. E o que é? A vaca louca. Isso é a vaca louca, literalmente, que come ração em vez de comer o que tem. Vaca não foi feita para comer carne. Então, no meio de tudo isto, José via as entrelinhas da revelação, e José então disse: simples, guarde 20% de tudo, de toda a abundância dos 7 primeiros anos. Por quê? As vacas magras só mataram as vacas gordas porque não tinham pasto. Mas se as vacas gordas não comessem todo o pasto, as vacas gordas no final não eram tão gordas e as vacas magras não seriam tão magras. Em vez de ter todas as vacas mortas, você teria todo o rebanho salvo. Você pode dizer amém? Deus não te dá apenas revelação de um problema. Deus sempre te dá, com a revelação de um problema, a revelação de uma solução. Deus não é Deus de entregar meias medidas. O objetivo de Deus não é castigar. O objetivo de Deus é redimir. Esse é o objetivo de Deus. Até o castigo é um castigo por hora. Um castigo que leva o quê? Ao arrependimento. A Bíblia diz: ouvi a repreensão e atendei ao castigo. Porque se você ouve a repreensão e muda, Deus não precisa te castigar. Porque o objetivo de Deus não é te castigar. O objetivo de Deus é que você mude. E se você muda, pergunte a Jonas com Nínive. Nínive será destruída, Nínive será destruída. E lá para tantas, o rei de Nínive se arrepende, convoca todos, manda todos jejuarem, vamos nos arrepender, vamos mudar. E Deus diz: olha, já está bom,
pode dizer que Nínive não será destruída. Por quê? Porque não é necessário, pois o objetivo foi alcançado. O apóstolo Pedro, falando dos profetas, disse algo maravilhoso. No último versículo do capítulo 1 da segunda epístola de Pedro, diz: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito. Meus irmãos, nós temos que falar com uma voz que seja a voz do bom pastor. Todos que nos escutarem precisam ouvir dos nossos lábios a voz do bom pastor, para que as pessoas sem esperança tenham os corações aquecidos e a esperança retorne pela exposição da palavra, como fez Jesus aos discípulos no caminho de Emaús, para que aqueles que são ovelhas de Cristo, ouvindo a voz de Cristo nos nossos lábios, possam seguir esta voz, não seguir esta pessoa, mas a voz do Senhor em nossos lábios. Eles não nos seguem por nossa causa, eles nos seguem por causa de uma voz que não é nossa e que se manifesta a partir de nossa boca. Quando eu prego, o que eu peço ao Senhor: fale, Deus, fale, use a minha voz como se fosse a tua voz. Que o Senhor fale, e fale verdadeiramente, e que eles escutem, e que quando escutarem, Deus está falando comigo. Não importa que seja eu, não importa que seja você, não importa que seja qualquer outro, desde que quem de fato esteja falando seja Deus, seja Jesus Cristo. Aí elas ouvirão, aí elas atenderão, aí elas seguirão. O mover profético, acima de tudo, é proferir. Profetizar é proferir. A palavra profeta vem justamente daquele que declara, daquele que fala da parte de Deus. Homens santos falaram da parte do Senhor, movidos pelo Espírito. O problema é, e eu esses dias falei inclusive em uma igreja, é que este Espírito, este sopro, este pneuma, este vento, Jesus falando sobre o Espírito de Deus, o Espírito Santo, e sobre os que são nascidos do Senhor, disse: o vento, o Espírito e todo o que é nascido do Espírito é como o vento, sopra para onde quer. Este é um vento que tem vontade própria. Ele vai para onde ele quer. Não sou eu que vou dizer: Espírito, para lá, Espírito, para cá, Espírito, faça isso. Não, esse Espírito, o Espírito Santo, Deus em toda a sua santidade, se move em nosso meio, e nós devemos ser movidos por Ele. Um pregador que seja movido pelo Espírito, um ministrador movido pelo Espírito, um conselheiro movido pelo Espírito, um pastor movido pelo Espírito, movidos
Para onde? Para onde ele, o Espírito, o vento, quer, porque ele sopra para onde quer. E o que nós somos? Somos uma nau que abrimos nossas velas e nos deixamos ser movidos pelo Espírito. Você chegará aonde você nunca imaginaria que chegaria, e chegará rápido como você jamais imaginou que chegaria, porque você é movido pelo Espírito. Foi isso que aconteceu nos tempos bíblicos com Filipe, movido pelo Espírito. Lá estava Filipe em um lugar e lá não estava mais, porque o Senhor o levou para outro lugar. Oh, meus irmãos, como eu gostaria de viver essas experiências. Eu conheci um grande pregador chamado Dr. David Duplessis, também conhecido como Dr. Pentecostes, do início do pentecostalismo. E ele próprio testemunhou algo extraordinário que aconteceu na vida dele. Ele estava orando por um amigo. Ele era de Pretória, África do Sul. O amigo dele morava em outra cidade, não sei qual, não me recordo, mas morava em outra cidade. E então Deus disse a Duplessis: rápido, pega o teu guarda-chuva e corre. Estava um sol maravilhoso na cidade dele. E corre, abra a tua porta e vai ver teu amigo, porque ele irá morrer. O doutor Duplessis pegou o seu guarda-chuva, saiu de sua casa, abriu a porta de sua casa e abriu a porta do quarto do seu amigo e entrou no quarto do seu amigo. Ele foi arrebatado. Você gostaria de ser movido pelo Espírito? Eu gostaria de ser movido pelo Espírito. Eu creio que Deus faz coisas extraordinárias, coisas impossíveis, coisas que nós não podemos conceber, mas Ele faz. Ele faz. Mas ser movido pelo Espírito muitas vezes te leva a situações muito diferentes. Tomou-me o Espírito, diz o profeta, e me levou. Me diz uma coisa: se Deus te tomasse e te levasse, para onde você acha que Ele te levaria? Para um belo lugar. Mas o profeta diz: há um vale de ossos secos. Gente, que raio de lugar é esse que Deus leva o coitado do profeta? Imagine Deus te levando e diz: sou eu que te levo. E você chega lá e é um vale de mortandade. É literalmente o vale da sombra e da morte. Um vale de ossos secos. E você diz: Deus me trouxe aqui. Nem todo lugar que Deus nos leva é um lugar tão agradável. E a pergunta de Deus ao profeta é: viverão esses ossos? E o profeta inteligentemente respondeu a resposta mais inteligente que poderia dar: tu sabes, não me meta nisto. Ele não disse que sim, não disse que não, disse: tudo depende do Senhor. E é verdade. Tu sabes. Tu sabes. O problema é que essa resposta, para mim, foi uma resposta tão inteligente, mas dada para Deus não funciona. Porque eis a resposta de Deus, a resposta do profeta: se eu é que sei, então você faça. E a coisa ficou pior do que antes. Ele disse: como é que é? Ele disse: profetiza. Gente, a gente está preocupado em profetizar e as pessoas escutarem, darem ouvidos. Olha, se osso ouve e obedece, eu ainda tenho esperança de ouvir e obedecer. Porque era osso. E disse: osso, se junte ao outro osso. E começou: cresça tendões,
cresça carne, cresça pele, cresça tudo. E daqui a pouco Deus disse: agora profetiza ao vento, porque tem que haver vento. Tem que haver vento. Esse vento poderoso do Senhor. Haja vida. Quando há vento, há sopro. Onde há sopro, há fôlego de vida. E para poder dar vida a toda uma multidão, isso não é um sopro qualquer, isto é um grande furacão. Foi isso que aconteceu. Deus quer te usar para dar vida. O que disse Jesus a respeito dele mesmo? Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida. E como o Pai me enviou, eu envio a vocês. Eu também vim para que de certa maneira vocês tenham vida, sejam vivificados, sejam despertados, sejam avivados, sejam renovados, sejam cheios do Espírito Santo. Que a loucura de Deus tome conta de você. E diz: mas isso é bom? A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Então eu quero essa loucura. Eu quero essa loucura. Sabe, quando a loucura de Deus entra em você, uma coisa acontece com você. Você fica entusiasmado. Entusiasmado significa aquele que está em Deus, em Theos. Então você que está no Senhor, não, você não tem opção. É por isso que você é do jeito que você é. Estranho, com todo respeito. Você é estranho. Você é algo esquisito. Você é uma loucura. Às vezes a gente lê na Bíblia e não percebe, porque nos foge um pouco a palavra no seu sentido do texto, na língua original. Quando aquelas parteiras, aquelas mulheres tão interessantes que resolveram desobedecer a Faraó porque temeram a Deus. E Faraó então diz: como vocês não estão matando as crianças? Ele diz: Faraó, é que as mulheres de Israel não são como as egípcias. Deixa eu me dizer uma coisa a você, minha querida irmã. Você não é como as egípcias, isso é uma verdade. Mas você sabe como está escrito ali? Diz: porque as mulheres de Israel são selvagens. Aleluia. Você é uma pantera. Você é uma leoa. Você é selvagem. Sabe o que significa hoje que fala tanto do empoderamento feminino? Vocês são poderosas. E nós temos que assumir isto. Nós temos que dizer: é verdade, sim. E se tratando de mulher, ainda passa a mão na cabeça dele. Sim, eu sou. Sou. Deus tem algo para nós. E por isso nós somos estranhos. O crente é um cara estranho. É um cara estranho. É um cara que no domingo quer ir à igreja. Isso tem que ser gente esquisita. Vai para a praia. Bem, estamos em Taubaté, mas logo ali. Mas a estrada não é tão boa. Mas eu sou do Rio. Praia para mim não é novidade. A única coisa é que Deus bota uma pessoa que gosta de montanha morar na frente da praia. Eu disse: o Senhor judia de mim. Eu quero o alto, eu quero o frio. E Deus me faz nascer no Rio de Janeiro. Quando tem 3 graus, 8 graus, eu estou me sentindo bem. Rio de Janeiro nunca faz essa temperatura. Nem com ar-condicionado. Você tem que entrar na geladeira. Porque lá, quando está agradável, 32 graus, está uma maravilha. Hoje está essa brisa. 32 graus de brisa. E vem então janeiro.
40 graus, 41, sensação térmica de 50. Sabe onde é que se sente assim? Saara. Eu disse: Senhor, mas Deus faz loucuras. E aí meu avô, que era um pastor, disse para mim, quando eu reclamei, disse: mas o sol não perturbará o justo. Eu disse: por que o senhor sabe tanto de Bíblia? Me matou. Então tudo bem, porque crente é esquisito. Você é estranho. E quando disserem que você é estranho, não estranhe, porque é verdade. Você é um cara que ama o seu inimigo. Gente, não existe amor menos interesseiro do que alguém que ama o inimigo. Amar o inimigo não é natural. Amar o inimigo só pode ser sobrenatural. Então nós fomos chamados a viver esse aspecto profético, movidos pelo Espírito. Nós somos gente que pregamos em qualquer púlpito. Meu bisavô pregou uma vez, porque uma pessoa chamou a minha bisavó, era parente dela, e estava num lugar, um prostíbulo. E quando ela disse: eu tenho que ir atender ao coitado que está lá no prostíbulo, ele disse: não, você não vai sozinha. Vão dizer que você está fazendo hora extra. Você não vai sozinha, eu vou com você. E lá entra o reverendo, porque era reverendo, junto com a esposa do reverendo. E crente não é uma coisa esquisita? Entra no prostíbulo e vendo toda a prostituição, ele disse: que oportunidade. Pediu um caixote e pregou. E depois de pregar, sabe o que aconteceu? Fechou o prostíbulo. Se converteu todo mundo. Se converteu. Era lá para a virada do século isso aconteceu. Uma loucura. Por quê? Porque Deus faz dessas coisas. E você está pronto para ser usado por Deus? Há um pregador de Louisiana, não é minha esposa, é o estado de Louisiana, Duplessis, não Duplessis, Duplessis, filho de uma prostituta, que quando ouviu a mensagem na rua, voltou. Onde ele morava? No prostíbulo. E ele disse: mamãe e titias, eu ouvi a melhor coisa da minha vida. O que você ouviu? Ele repetiu a mensagem e ganhou todos para Jesus. É um pregador fantástico. Ele tem, é pregador americano. Ele tem um avião, porque ele prega nos Estados Unidos todo, rosa. Por aí você tem uma ideia de que como esse sujeito é. Ele é estranhíssimo. Por quê? Porque é salvo. Porque se fosse comum, você é algo incomum. Jesus era incomum e você é feito à imagem e semelhança de Jesus. Você anda com pecadores e os pecadores viram santos. Você é um problema para o inferno. Se você pudesse ir ao inferno, que eu não aconselho a ninguém ir, mas se você pudesse ir ao inferno, você veria no inferno em destaque a tua cara dizendo: inimigo do inferno. Porque você esvazia. O inferno está com problema. Ele está... Não vou falar o que eu ia falar, deixa para lá. Ele está lá com a administração piores do que nós aqui no Brasil. Afastamento, já estão fazendo antes do cara ir para o inferno. Está sendo afastado por um vírus terrível que se chama Evangelho. É mais contagiante do que qualquer outra coisa. E isso já te pegou. Amém?
os homens, e eu termino com isso, que são usados por Deus, homens e mulheres, eles transformam qualquer ambiente, em qualquer lugar, em qualquer situação. Reverendo Samuel Doctorian, que eu tive a honra de conhecer e conversar e recebê-lo em casa, inclusive. Ele ficou muito famoso numa viagem pela Europa, quando o seu avião começou a pegar fogo. Um dos motores pegou fogo. Todos estavam desesperados no avião, o piloto já havia falado e disse: se há alguém aqui que possa fazer alguma coisa. Imagine o piloto falar. Você se sentiria tão bem num voo como esse, não é verdade? Se alguém pode fazer alguma coisa. E então, o reverendo se levanta, pede o microfone e diz: meus amados, eu quero dizer uma coisa. Se esse avião cair, não há problema algum para mim. Eu disse: por quê? Porque eu estou salvo. Eu sei para onde eu vou e você sabe para onde vai. E fez o apelo. Obviamente que todos aceitaram a Jesus. Ninguém ia. Até o ateu disse aleluia. Porque no momento desse, como eu disse, ateu é ateu até que o avião caia. E ali estava caindo mesmo. E ele então, depois que todos aceitaram a Jesus, ele sentou e a aeromoça, a chefe, disse: mas o senhor não vai fazer mais nada? Ele disse: não. Ele disse: sim, mas eu explico a você. Eu sei quando eu vou morrer e não vai ser agora. E não há problema algum, porque o objetivo já foi alcançado. Todos aceitaram a Jesus. Sim, mas e o motor? Olhe pela janela, ele já caiu faz 3 minutos. Tinha caído. Gente crente e profeta é esquisito. Meu amigo Paulo, pastor, esteve com ele em Israel, carioca de 4 costados, gaiato como só os cariocas sabem ser. E ele, não que outros não sejam, principalmente Taubaté. E gaiato no bom sentido, pelo amor de Deus. Paulo chega para Doctória, eles estão no mar da Galileia. Doctória, que maravilha! Nós estamos no mar da Galileia, onde houve tempestades. Não seria lindo ver uma tempestade? Doctória olha para ele: os brasileiros querem uma tempestade? Eu não sabia. E ele então vira para Deus. Isso foi contado pelo próprio Paulo para mim. Ele disse: Deus, os brasileiros querem uma tempestade. Levantou uma tempestade. E meu amigo se agarrava no barco e dizia: eu estava brincando. Aí disse: vocês estão satisfeitos? Sim. Senhor, eles já estão satisfeitos. E parou. E meu amigo então se ajoelhou e disse: eu nem sou convertido. Esse camarada abre a boca, acontece isso. Profeta é movido por Deus. Se você quer ser um profeta, sabe que você não vai ser um profeta para pequenas coisas, porque nada que Deus faz é pequeno, tudo é grandioso. E começa por você. Você é grandioso, porque Deus te fez. Homens santos, movidos pelo Espírito. Você pode pregar e não precisa de um púlpito. A maior mensagem para mim do apóstolo Paulo se deu em um navio, num tufão. Você já tentou falar
no meio de um tufão, tem que falar muito alto. E não tinha aparelhagem de som. Você já tentou? A Bíblia diz que Paulo ficou de pé. Você já tentou ficar de pé num navio, sacudido pelas águas, no meio de um tufão? A imagem que eu tenho do apóstolo Paulo, ele sendo jogado para lá, sendo jogado para cá, agarrando umas cordas e dizendo: ninguém vai morrer. E eles acreditaram. Porque não depende das circunstâncias, não depende da tua eloquência, depende daquele que te deu a palavra. E ele disse: o anjo veio e falou comigo que ninguém perecerá. Eu não estou dizendo de minha parte, eu digo da parte daquele que é o autor e consumador da minha fé, Jesus Cristo. Ninguém irá morrer. E ninguém morreu. Homens santos, movidos pelo Espírito. Isto é ser profeta. Menos que isto não é ser profeta. Seja santo e movido pelo Espírito de Deus. Santo e maravilhoso Senhor, nós entregamos esta humilde palavra ao Senhor. Que uma escola de profetas manifeste o mover do teu Espírito em santidade, falando da parte de Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Em 2021, o perfeito será visto em você.